gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vamos encontrar, irmãos? Amém. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nos seus assentos. A pergunta que se faz em cima deste versículo, e a pergunta que o próprio Deus estava fazendo a Isaías: a quem enviarei? Nesta época, a época de Isaías, o que ele narra no início do capítulo 6 é que ele estava vivendo na época do rei Uzias, e o povo de Judá, que já era separado do povo de Israel nesta época, era o povo do norte e o povo do sul, e Judá era o povo do sul. Enquanto o povo do norte vivia momentos de tribulação, momentos complicados, enquanto o reino do norte estava se desfazendo como cumprimento, ou como fruto dos atos que eles cometiam, o reino do sul era um reino próspero. Era um reino que tinha muita prosperidade no tempo do rei Uzias, era um reino que tinha paz. O povo de Judá, ou o reino do sul, na época do rei Uzias, era um povo que tinha um templo de culto ao Senhor. Quando o povo de Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul, no reino do sul ficou o templo em que se fazia adoração ao Senhor. E este foi um dos motivos da ruína do reino do norte. Porque o rei do norte, com medo de perder os seus súditos, ele acabou criando alguns cultos lá no reino do norte para que os seus súditos não fossem até o sul cultuar. E isso desagradou ao Senhor. No reino do sul, então, tinha um templo de culto ao Senhor. Mas também o reino do sul mantinha algumas práticas pagãs. E também isso desagradava ao Senhor. Porque nem sempre um reino que está prosperando significa que é um reino que está agradando ao Senhor. Nem sempre aquilo que está indo em frente, aquilo que está dando certo, está agradando ao Senhor. E de repente quem olhasse para o rei Uzias, olhasse para o seu reinado, iria dizer que ele estava sendo abençoado por Deus, pois afinal de contas eles estavam prosperando, eles tinham paz, eles tinham tranquilidades. Mas mesmo assim eles mantinham algumas práticas pagãs. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que, no início do capítulo 6, vai nos dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, e isso é Isaías descrevendo, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. No ano que morre o rei Uzias, a vida de Isaías é completamente mudada, é completamente transformada. Porque até então, Isaías vivia uma vida comum como qualquer um dos súditos do rei Uzias. Alguns teólogos e alguns estudiosos da Bíblia dizem que Isaías era alguém bem visto pela corte. Era alguém que, digamos, teria até mesmo um parentesco aproximado com o rei Uzias ou com o povo da corte. Mas no ano da morte do rei Uzias, em que o reino do sul olha para aquele fato, olha para aquele acontecimento e de repente o pavor começa a tomar conta do coração deles. Porque afinal de contas, um rei bom, um rei que trazia prosperidade, um rei que trazia paz, um rei que trazia esperança, estava morrendo. E sempre quando morria um rei, outro assumia em seu lugar, o seu filho assumia em seu lugar, e o povo nunca sabia qual seria a índole e qual seria o comportamento daquele rei. E Isaías ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para o fato que Isaías começa narrando dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías estava descrevendo aqui era que um rei humano, que um rei terreno estava morrendo, mas aquele que reina sobre todas as nações continuava sentado sobre um alto e sublime trono. Porque nada foge ao controle do Senhor. Sobe rei e rei é deposto. Governos são eleitos e governos acabam.
mas aquele que reina sobre os céus e a terra, ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias. E pode ser que a morte de um rei afetasse a economia do povo. Pode ser que a morte de um rei afetasse a vida dos seus súditos. Pode ser que com a morte do rei Isaías fosse perder alguns privilégios que ele tinha. Mas diante de tudo isso que se apresentava, a visão que ele teve foi do Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Aquele que reina sobre a tua vida, ele não perde governo. Aquele que reina sobre a tua vida, aleluia, o governo dele não tem fim, o reinado dele não tem fim, o reinado dele não passa para outro. Aleluia, nós como servos do Senhor, nós sempre dizemos que o Senhor é o nosso rei, e nisso nós podemos viver em uma tranquilidade, em uma paz, porque aquele que governa as nossas vidas, aleluia, não corre o risco de outro rei assumir no lugar dele e de outro rei ser mal, porque a palavra de Deus nos diz que o reino do Senhor é um reino sem fim. Aleluia. Então a visão que Isaías tem, primeiramente traz um consolo para Isaías, porque se o medo dele era do rei que iria assumir no lugar de Uzias, Deus estava mostrando para ele, dizendo: Isaías, não te preocupe, porque eu continuo sentado sobre o trono, eu continuo no mesmo lugar, eu não mudo. Aleluia, a mim o meu reino não tem fim. Aleluia. E a visão que Isaías tem, ou o início da visão, é exatamente este: do Senhor sentado sobre o trono. Aleluia. E Isaías vai descrever um pouco mais desta visão, e ele vai dizer que ele não apenas viu o Senhor, mas ele também viu os serafins que estavam acima do Senhor, ou estavam à volta do trono do Senhor. E ele vai dizer que cada um tinha 6 asas, que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E a Bíblia vai nos dizer, ou Isaías vai nos relatar, que eles clamavam, ou eles cantavam um cântico uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E esta visão que Isaías teve mudou a vida dele, impactou a vida dele. Porque eu posso afirmar aos irmãos que todo aquele que tem uma visão a respeito do Senhor, todo aquele que consegue olhar para o Senhor, consegue ver o Senhor no trono, todo aquele que consegue olhar para o Senhor e ver a santidade que rodeia o Senhor, tem a sua vida impactada e tem a sua vida transformada pela presença de Deus e pela glória do Senhor. Porque não tem como você olhar para o Senhor e não ter a tua vida impactada. E foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Ele teve a sua vida impactada, porque ele olha para o Senhor, ele vê o trono do Senhor, ele vê os serafins cantando uns para os outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E eu te convido a glorificar a Deus nessa noite, porque o nosso Deus, ele é santo, santo e santo. Aleluia. E a glória dele enche a terra. E o que Isaías descreve aqui é que ele tem esta visão a respeito do Senhor, e a primeira coisa que ele percebe tendo essa visão a respeito do Senhor é olhar para ele mesmo, é olhar para a própria vida dele, é olhar para o coração dele, é olhar para a vida que ele vivia e chegar a uma conclusão que ele era um homem pecador e que necessitava ser transformado pelo Senhor. Porque é isso que, aleluia, Isaías vai dizer. Ele vai dizer no versículo 5: Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E por isso eu repito para os irmãos: não tem como alguém ter uma visão de Deus e não ter a sua vida impactada e a sua vida mudada. E foi exatamente esta visão que mudou a vida de Isaías, porque ele olhou para ele mesmo e disse: não, diante da santidade de Deus, diante da soberania de Deus, diante da glória de Deus, eu sou um homem pecador, eu sou um homem impuro, eu tenho os meus lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos
antes de ser enviado, ele precisa ter a sua vida transformada por Deus. E muitas das vezes, para nós termos a nossa vida transformada por Deus, precisa que o rei Uzias venha morrer. Muitas das vezes, para nós termos a nossa vida transformada por Deus, precisa que alguma coisa venha abalar a nossa vida, que alguma coisa venha nos tirar do conformismo, que alguma coisa venha nos tirar do ponto de, aleluia, de conformidade em que estamos, para que os nossos olhos possam ser abertos e vermos a glória de Deus. Aleluia, porque enquanto a nossa confiança estiver no rei Uzias, o nosso olhar não vai estar em Deus. Mas a partir do momento que o rei Uzias morre, a partir do momento que o reinado do rei Uzias acaba, os olhos de Isaías são abertos e ele consegue contemplar a glória de Deus. E eu digo para você nesta noite, se nesta noite o teu coração estiver no Senhor, os teus olhos serão abertos e você vai contemplar a glória de Deus. Nesta noite o Senhor, ele está aqui se revelando a nós. Não é porque estão em poucos na igreja ou porque estão em muitos, mas é porque a presença do Senhor está aqui nesta noite. E se você prestou atenção no culto, prestou atenção nos hinos, você já entendeu que a presença do Senhor está aqui nesta noite. E se você olhar para o Senhor nesta noite, você vai ver a glória do Senhor. Isaías, ele ouviu a voz do Senhor, que foi o versículo em que nós lemos, no versículo 8. Depois de Isaías chegar à conclusão que ele era um homem que vivia numa pecaminosidade que precisava ser transformado, um dos serafins voa até ele, pega uma tenaz do fogo, vem, encosta nos lábios dele e tira dele toda a iniquidade, tira dele todo o pecado, purifica os lábios dele. E depois do serafim ter voado até ele, transformado a situação de vida que Isaías vivia, a Bíblia vai nos dizer, Isaías vai nos relatar no versículo 8, que depois dele ser transformado, aí sim ele ouve a voz do Senhor. E ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Aleluias. Aqui não era Isaías se oferecendo, não era Isaías batendo no peito e dizendo: Senhor, ó, tu precisa do profeta para esse povo. Eu estou aqui, ó, eu estou preparado, eu sou estudado, eu conheço a lei, eu conheço Moisés, eu tenho um grande conhecimento, uma grande experiência espiritual. Não era Isaías fazendo isso porque ele tinha visto a glória de Deus, e diante da glória de Deus todo conhecimento humano se acaba. Diante da glória de Deus todo estudo não vale nada. Diante da glória de Deus tudo aquilo que nós achamos que somos vira miséria. Aleluias. Então não era Isaías se oferecendo, mas era Isaías escutando, ouvindo o chamado de Deus, uma necessidade de Deus de enviar um profeta para o seu povo, e Deus dizendo: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Aleluias. Não era falta de quem enviar, irmãos, porque ao redor do Senhor havia muitos anjos, muitos serafins, muitos querubins. De repente, se viesse um anjo do céu, o povo acreditaria muito mais. Mas não era um anjo que o Senhor queria enviar. O Senhor queria enviar alguém que tivesse tido a sua vida transformada, a sua vida mudada, alguém que tivesse tido os seus lábios purificados. Era esse a quem Deus queria enviar. Aleluia, louvado seja o Senhor. As missões, e falando agora de missões nascem no coração de Deus, não da vontade humana. De repente, se você olhasse para Isaías, e se você tivesse a oportunidade de perguntar para Isaías e dizer: Isaías, vem cá, algum dia tu teve o desejo de ser um profeta? Provavelmente ele te diria: não, eu nunca tive desejo de ser profeta, eu nunca quis ser um profeta, nunca almejei ser um profeta. Aleluia. E de repente, se você perguntasse para a grande maioria dos missionários que estão lá no campo missionário, e perguntasse para eles: vem cá, quando tu era criança tu sonhava em ser um missionário? De repente a maioria deles vai dizer: não, eu nunca pensei nisso, até o dia que o Senhor me chamou. Porque isso, missões ou chamado de Deus para a vida de cada um de nós, é algo que nasce no coração de Deus, não é algo da nossa vontade. Porque muitas e muitas das vezes, se nós formos fazer a nossa vontade,
Isaías, mas o chamado de Deus é algo que nasce no coração de Deus, não da vontade humana, eu volto a repetir para os irmãos. E Deus, Ele chama pessoas comuns para fazer obras extraordinárias. Se você olhar para a Bíblia e você olhar para a história da igreja, para a história da humanidade, você vai entender que Deus sempre chamou pessoas simples. Deus nunca escolheu o mais preparado, o mais sábio, o mais capaz, aquele que podia fazer, aquele que tinha condição de fazer, aquele que tinha capacidade de fazer, não. Deus chama pessoas comuns, pessoas como eu e como você, para fazer obras extraordinárias. O exemplo disso, o exemplo que a Bíblia nos traz a respeito disso é Moisés. Moisés, ele era um homem completamente capaz de liderar um povo. Aleluia. Criado no palácio do rei, 40 anos aprendendo sobre guerra, aprendendo sobre governo, aprendendo sobre a capacidade de governar, mas chegou um dia que ele teve que fugir para o Egito. E Hebreus vai nos dizer que ele passou 40 anos no Egito. E lá no deserto, aliás, não 40 anos no Egito, mas 40 anos no deserto, fugitivo. E lá no deserto ele aprendeu que ele não era nada, que ele não era ninguém, que a capacidade dele não valia nada. E quando Deus chama Moisés, Moisés diante do Senhor, ele se sentia incapaz de fazer a obra para a qual o Senhor o tinha chamado, ou estava chamando. De repente, se fosse 40 anos antes, Moisés diria para o Senhor, não, eu tenho capacidade mesmo. Eu aprendi no palácio do rei, eu fui tratado como filho do rei, como filho da filha de Faraó, eu conheço todas as coisas, sou um homem capacitado em guerra, sou capaz, não. Mas 40 anos depois ele diz para o Senhor, não, eu não sou capaz de liderar esse povo. Mas diante da incapacidade que ele via nele próprio, a voz do Senhor para Moisés foi, vai porque eu serei contigo. Deus chama pessoas comuns, e quando Deus chama pessoas comuns como eu e você, Deus ele vai dizer para nós, vai em frente porque eu serei contigo. Não é a tua capacidade, não é a tua força, não é a tua sagacidade, mas é porque o Senhor é contigo. E de repente você pode olhar para você mesmo e se sentir incapaz de cantar um hino, incapaz de pregar a palavra do Senhor, incapaz de dizer para o teu colega de trabalho que Jesus o ama, mas eu te digo nesta noite, vai porque o Senhor é contigo. Não é a tua capacidade, não é a tua força, mas aleluia, é no poder daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, aleluia. E aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem envia. Louvado seja Deus. O envio, ele exige disposição. Isaías respondeu sem saber para onde ia. Deus não estava dizendo assim, Isaías, eu preciso de alguém para me enviar para o povo de Israel, para profetizar sobre algumas coisas que eles estão fazendo. Não. De repente, o chamado seria para outro país, de repente para a Síria, de repente para a Babilônia, de repente para algum país inimigo de Israel. Mas quando Isaías ouve o chamado do Senhor e vê a necessidade que se fazia, aleluia, diante do chamado que o Senhor estava fazendo, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías, sem pensar, sem pestanejar, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não queria saber para onde é que era, para onde é que ele seria enviado. Aleluia. Isaías, ele não perguntou o quanto ele iria ganhar. Ele não perguntou para Deus assim, Senhor, mas quanto é que vai ser o meu salário? Aleluia. Como é que eu vou sobreviver? Quem é que vai me pagar? Como é que vai ser as coisas? Isaías, ele não perguntou para o Senhor se seria fácil. Ele não disse assim, Deus vai bem cá, vai ser fácil. Eu vou sair a profetizar e o povo vai bater palma para mim, o povo vai pedir autógrafo, o povo vai me reverenciar como profeta do Senhor. Não, Isaías não perguntou nada disso, mas quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele se disponibilizou para fazer a obra para a qual o Senhor o estava chamando. Missões, irmãos, exige fé e obediência. E era isso que Isaías estava fazendo. Ele estava dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque era o rei que estava chamando. O rei que estava sentado sobre o alto e sublime trono. Era ele que estava dizendo, eu preciso de alguém para enviar este alguém. E quando Isaías ouve isso, ele diz, Senhor,
diante de ti. Tu precisa de alguém para enviar, eu estou aqui, Senhor. Tu está chamando alguém, eu estou aqui, Senhor. Aleluias. Porque Deus, Ele não procura os mais preparados, e sim os mais disponíveis para fazer a sua obra. Deus, Ele não vai olhar para você e procurar capacidade em ti de fazer aquilo para o qual você está sendo chamado, mas Deus, Ele vai olhar para você e vai procurar disponibilidade em você para fazer aquilo que Ele precisa que você faça no reino dEle. E o exemplo que a Bíblia nos traz disso é Abraão. Irmãos, Abraão, ele foi chamado pelo Senhor para sair da sua terra, para sair do meio da sua parentela, para ir para um lugar que ele não conhecia, porque a promessa de Deus é que faria dele um grande povo e uma grande nação. Se Abraão ele olhasse para a sua capacidade, ele ia dizer: não, é coisa da minha cabeça. Eu sou um homem já de 75 anos, a minha esposa já passou dos 50 anos, que capacidade eu vou ter de gerar uma grande nação a partir de mim? Mas Abraão em nenhum momento ele duvidou da palavra do Senhor. Quando ele ouviu o chamado do Senhor, ele se disponibilizou. Hebreus no capítulo 11, no versículo 8, vai nos dizer que sem saber para onde ia, Abraão deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou a sua parentela e saiu andando para um lugar que Deus iria lhe mostrar. Aleluia! Porque obra missionária e chamado de Deus exige fé. E fé não é saber, não é sair daqui tendo a certeza para onde vai, mas fé é sair do lugar que está, em cumprimento, em obediência à voz do Senhor, sabendo que aquele que chamou, aquele que convidou, aquele que chamou por ti, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer aquilo que você necessita. Aleluia, louvado seja o Senhor. A missão é de todos nós. A missão não era só de Isaías, mas a missão é de todos nós. Nem todos vão para longe, mas todos podem participar de uma obra missionária. Nem todos nós somos chamados para ir para a África, nem todos nós somos chamados para ir para a China, para ir para algum país da Ásia. Não, nem todos nós vamos ter esse chamado, mas todos nós podemos participar desta obra em que alguém ouviu o chamado do Senhor e se disponibilizou. Cada um de nós pode participar desta obra orando pelos missionários, como os irmãos disseram aqui, fazendo uma cobertura espiritual sobre aquele que está lá no campo missionário. Cada um de nós pode participar desta obra contribuindo com os recursos que o Senhor nos deu, porque afinal de contas, se o Senhor nos dá, não é nosso e sim dele. Aleluia. E cada um de nós pode participar evangelizando um vizinho, evangelizando um colega de trabalho, evangelizando a família. Aleluia. Porque para isso também o Senhor nos chamou, não só para orar, não só para contribuir, mas também para fazer a nossa parte. Aleluia. Porque o Senhor ainda hoje está dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E de repente nesta noite o Senhor está olhando para o teu vizinho e dizendo: a quem eu enviarei para pregar a palavra para aquele homem? A quem eu enviarei para pregar a palavra para aquele necessitado? E nem sempre vai ser fácil, irmãos. Como não foi fácil para Isaías, nem sempre vai ser fácil. A mensagem de Isaías, ela não foi aceita pelo povo de Israel. Eles ouviram e não prestaram atenção naquilo que Isaías estava falando, naquilo que Isaías estava profetizando. E muitas vezes vai ser assim nas nossas vidas. Nós vamos pregar para um colega de trabalho e ele não vai te dar ouvido. Tu vai pregar para um vizinho e ele não vai te dar ouvido. Mas mesmo assim a voz do Senhor está te chamando, dizendo: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós. No versículo 9 do capítulo que nós lemos, Isaías, ele fala para o Senhor e ele diz: então disse ele, ou o Senhor falando a Isaías, então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Ou seja, Deus já estava falando para Isaías: olha, Isaías, não vai ser fácil. Tu vai pregar e o povo não vai ouvir. Tu vai falar e o povo não vai te dar ouvido. Tu vai falar de salvação, tu vai falar do Messias e o povo não vai se converter. E irmão, sempre foi assim. Quando Jesus chama os seus discípulos, aleluia, e Jesus envia os seus discípulos a pregar, Jesus Cristo disse: olha, na aldeia que vocês entrarem e pregando
capacidade. Ou seja, Jesus já deixava bem claro para os discípulos: vocês não vão encher a igreja pregando, vocês vão pregar e a maioria não vai dar ouvido para vocês, mas não se preocupem, porque o chamado é para pregar, não é para converter ninguém, é para pregar o Evangelho. Quem converte é o Espírito Santo, isto é trabalho do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem faz. Agora o nosso trabalho é pregar a palavra do Senhor, é chegar para aquele que não acredita em Deus e dizer: Jesus te ama, mas eu não acredito em Deus, Ele te ama mesmo assim. Jesus te ama, mas eu sou de outra religião, não interessa. Jesus te ama da mesma forma e da mesma maneira. Porque a mensagem que nós temos que transmitir é o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que estão à nossa volta. Aleluia! E esta é a mensagem que Isaías transmitia para o povo. Isaías cansou, Isaías viveu o resto da vida dele, todo o ministério, dizendo: voltem-se para o Senhor, se arrependam dos vossos pecados, olhem para Deus, busquem a Deus. E o povo não quis saber do que Isaías falava. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14, no versículo 15, Paulo vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como alguém vai ouvir a palavra do Senhor se não tiver quem pregue? O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você que está aqui. Aleluia! Não interessa se é para o teu vizinho, não interessa se é para o colega de trabalho, não interessa se é para alguém que está lá dentro do hospital. O Senhor, Ele está precisando de alguém para enviar a alguém que está necessitando ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E nesta noite, como falou Paulo aqui, eu digo para vocês: como alguém que é pecador ouvirá a palavra do Senhor se ninguém se disponibilizar a pregar a palavra do Senhor? Aí não interessa se você tem capacidade ou não, basta você abrir a tua boca e falar o que Deus fez por você, o que Deus fez por este mundo, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Aí você estará pregando a quem precisa ouvir a respeito do amor do Senhor. Aleluia. Cada crente é um enviado. Você é um missionário aonde Deus te plantou. Amém. E de repente você vai me perguntar: onde Deus me plantou? Não sei. É no bairro que Ele te plantou para te morar? Aleluias, aleluias, no hospital que de repente Ele te enviou lá para fazer um tratamento de saúde? É no trabalho em que você está colocado para trabalhar, para ganhar o teu pão, o teu dia a dia? Lá você foi plantado por Deus para falar do amor de Deus para alguém? Ou de repente é o colégio que você estuda, lá você foi plantado por Deus para falar do amor de Deus para alguém? O Senhor, Ele está, aleluia, precisando de pessoas que estejam disponíveis, aleluia, que ouçam a sua voz e estejam disponíveis a obedecer e a dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, tu precisa de alguém para enviar? Eu estou aqui, Senhor. Tu precisa de alguém para pregar no hospital? Eu estou aqui. Tu precisa de alguém para pregar no emprego? Eu estou aqui. Tu precisa de alguém para pregar na faculdade? Eu estou aqui. Aleluia, o Senhor está clamando para a sua igreja nesta noite: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. São os últimos dias da igreja na face da terra, irmãos. Muitos estão brincando, muitos não estão dando ouvido àquilo que a palavra do Senhor está dizendo, àquilo que a palavra do Senhor está anunciando. O Senhor, Ele te plantou em um lugar específico para que você faça esse trabalho de anunciar o amor dele. Aleluia. E eu posso usar para os irmãos aqui o exemplo, como da irmã Simone, que trabalha num asilo, onde estão pessoas lá, muitas vezes abandonadas pela família, largadas lá pela família, muitas vezes como se fosse um depósito de gente para morrer lá, pessoas que estão nos últimos suspiros de vida, mas ela está plantada lá. Deus a colocou lá para falar para aquelas pessoas e dizer: Jesus te ama. No último respiro de vida, nos últimos momentos de vida, Deus plantou uma serva dele lá para dizer para aquelas pessoas: Jesus te ama. E assim é com a minha vida, com a tua vida. Nós estamos plantados no lugar que o Senhor nos colocou para anunciarmos a palavra do Senhor. E uma vez que o Senhor tenha te colocado naquele lugar, tu fica naquele lugar até que Deus te tire daquele lugar. Porque
ministério que dá fim a este trabalho, não é ser humano que dá fim a este trabalho, mas é aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono e que governa sobre toda a terra. Ele é quem planta e Ele é quem tira, Ele é quem coloca e Ele é quem tira. E ainda hoje o Senhor está a perguntar: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? E eu te convido a se colocar de pé nesta noite. De repente você não tem entendido o chamado do Senhor. Talvez você esteja precisando levantar os teus olhos para o céu. Aleluia. E ver o Senhor assentado sobre o alto e sobre o trono. De repente você esteja necessitando ouvir a voz dos querubins cantando diante do Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou de repente você já tenha visto esta visão e esteja dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas nesta noite o chamado do Senhor para mim e para você é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O clamor do Senhor nesta noite é: eu preciso enviar alguém, eu preciso alguém que esteja disposto a sair do lugar que está e a fazer a obra para o qual o Senhor o chamou. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu queria orar com os irmãos nessa noite. Se você chegou aqui nesta noite com alguma enfermidade, sofrendo de repente com o coração despedaçado por alguma coisa, o Rei dos Reis está aqui nesta noite. Ele é poderoso para mudar a situação e qualquer situação das nossas vidas. Eu te convido a fechar os teus olhos neste momento, com toda a reverência, porque tu estás diante do trono do Rei dos Reis. Com toda a reverência, porque os querubins estão cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. De repente, nesta noite, eu te convido a abrir a tua boca e também dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele está sobre todo o trono, sobre toda a potestade. Ele está acima de tudo e Ele está aqui nesta noite. Ele está olhando para você, olhando para o teu coração, olhando para os teus pensamentos, e Ele sabe exatamente o que está passando dentro de ti neste momento. Altíssimo Deus e eterno Pai, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, porque a tua palavra falou conosco nesta noite. Senhor, não se trata mais da nossa necessidade, não se trata mais, Senhor, daquilo que queremos ou daquilo que esperamos fazer, mas se trata, Pai, daquilo que o Senhor precisa de nós, daquilo que o Senhor necessita que nós façamos. E nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua voz falar aos nossos corações e ouvimos através da tua palavra a tua voz dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Senhor, nesta noite tem uma igreja diante da tua face, tem uma igreja diante do teu trono, Senhor, que está olhando para ti,
curadas em nome do Senhor Jesus.